vamos fazer essa apresentação da Trisul, e naqueles mesmos moldes da apresentação da PetroRio lá, basicamente tem os pilares aqui que a gente vai falar, que é da empresa, né? Um pouco do histórico dela, governança, estrutura, composição acionária, como é que ela está listada no mercado, tudo mais. Depois tem a parte de fundamentos, né, que é a análise lá daqueles indicadores ao longo do tempo, né, nunca olhando os indicadores só digamos, dos últimos 12 meses ou do momento mais atual, então vendo como é que foi o histórico dela. E também eu consegui agregar alguns dados da última release da empresa nesse segundo trimestre de 2020 aí, que daí a gente vai conseguir ver alguns dados já de resultados durante a Covid, né, para ver como é que foi, como é que a empresa foi impactada, como é que o setor foi impactado, né, por causa desses que a gente teve como é que é, do isolamento e tudo mais, né. Então, além disso, daí tem uma análise um pouco do setor, né, de construção civil. A gente vai ver um pouco das perspectivas ali, como é que estavam a confiança no setor, como é que estavam as perspectivas pré-Covid e como é que estão nesse momento, né? Como é que foi o impacto dessa pandemia aí para o setor de construção. E no final, além de uma comparação, né, também tem aquela comparação lá do Status Invest para a gente dar uma olhada como é que tá os indicadores da Trisul perante os concorrentes dela. E também a negociação na CVM lá dos controladores, para a gente pegar o sentimento ali da administração da empresa em relação aos preços e ao futuro dela, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, daí pode interromper, tá? Não tem problema. Sereno. Então a Trisul, ela tem mais de 30 anos de existência e ela surgiu de uma fusão de duas construtoras, que é a Tricuri e a Incosul, e aí virou a Trisul. Ela é assim, ela construiu a imagem dela basicamente criando empreendimentos, né, de médio e alto padrão para a região metropolitana de São Paulo. Ela tem um nicho ali bem focado. Não é bem um nicho, que é um mercado bem grande, né? São Paulo, a região metropolitana de São Paulo é um mercado que dá para ser explorado bastante, né? Tanto que a empresa tem tido bastante sucesso com isso. Questão de lançamentos, então ela já lançou mais de 200 empreendimentos, que equivalentes a mais ou menos 2,5 milhões de metros quadrados, e também um total de 42 mil unidades. Então, é muito lançamento, sim, bastante coisa. Depois a gente vai ver nas releases também como é que estão os planos de lançamentos aí futuros e que obras que eles entregaram também ao longo desse primeiro semestre aí de 2020 que já passou. E só uma informação de mercado, ela abriu capital na Bolsa em 2007. Na governança aqui a gente vê alguns dados. O segmento de listagem dela é novo mercado, né? Ela já está no segmento mais alto aí, com tag along, só ações ON. Ela atua no setor de construção civil, né? E a gente vê aqui que ela é uma small cap, tá com valor de mercado aqui próximo de 2,5 bilhões de reais. Daí depois a questão de dívida e outros ativos, os outros a gente vê mais para frente. Aqui tem a questão de como que está a divisão dos acionistas, né? E a maior parte das ações estão em custódia aqui da própria Trisul. E em free float até a gente consegue ver que tem uma pequena diferença do status invest pro RI da empresa. Eu vou tomar como base o RI da Trisul, tá? Que eu acho que é o que está mais certo. Então ele está com um free float aqui de 43%. Aqui nesses estudos dos fundamentos da empresa, então, a gente tem, de novo, né, falando a questão do histórico, a gente consegue ver como é que está o crescimento desses fundamentos, o que a gente julga mais importante. Normalmente essa planilhazinha aí eu coloco os indicadores que eu analiso que tem mais peso na tomada de decisão ali quando eu quero avaliar uma empresa que eu vou investir, né? Então, basicamente é receita líquida, quanto é que ela tem de custos, o lucro, margem líquida, EBITDA, margem EBITDA, nível de endividamento, e os indicadores aqui de ROI e endividamento também. Entrando um pouco mais a fundo, a gente vê, e olhando ao longo desses anos aqui,
que ela tem aumentado bastante a receita líquida, está no valor interessante. Ela começou aqui em 2015, estava um pouco menos de 400 milhões e agora batendo em 2019 quase 800 milhões. Sendo que nesse agregado aqui, eu coloquei esse agregado dos últimos 12 meses, porque a gente não tem o 2020 ainda fechado, né? E a empresa está batendo 800 milhões aqui de receita líquida. A questão de custos aqui, ele está evoluindo também junto à medida que ela vai crescendo, mas também está num patamar controlável, acho que não está afetando o lucro líquido também, que a gente vai ver aqui, que ela passou de um patamar de 24 milhões de lucro líquido em 2015 para 150 milhões em 2019. Então, um crescimento bem expressivo aqui, e eu acho que aqui está um pouco mais até, 164 milhões no agregado aqui dos últimos 12 meses. Então, é um crescimento bem considerável. E também, além da questão do lucro, ela vem crescendo a margem líquida dela também, que ela estava com umas margens líquidas um pouco abaixo, assim, não estavam tão saudáveis, mas à medida que foi passando o tempo aqui, ela está conseguindo crescer também a questão da margem líquida dela. E agora, 2019, estava em 18,91%, já uma margem bem interessante. E se eu não me engano, aqui também já passou para 20%. Então ela está com uma margem bem boa. Além de estar com um crescimento de EBITDA bem legal também. Na verdade, a Trisul como um todo a gente vê, e inclusive em várias análises que tu procura aí, todo mundo elogia muito bem a questão contábil dela, a questão financeira, é uma empresa bem redondinha, sabe? Então, e aí, se a gente for ver a margem EBITDA e o EBITDA também crescendo bastante, de 33 milhões foi para 185 milhões. Aqui ele deu uma reduzida, o EBITDA. Aqui está em 135 milhões, provavelmente por questões um pouco de impacto Covid, então ela deu uma contraída de leve, mas também não é nada muito preocupante, não. E também porque mesmo o EBITDA reduzindo um pouco ainda no lucro líquido, ela conseguiu se manter saudável e até crescer um pouco mais, né? Questão de dívida líquida também. Ela foi uma empresa que sempre teve teve dívida líquida negativa, então ela tinha uma posição de caixa maior do que os passivos dela. E agora, em 2019, e eu acho que em 2020, deixa eu ver como é que tá. Em 2020, no agregado aqui, ela tá bem baixinha também, reduziu, mas ela estava em 180 milhões, agora está em 27 milhões. E aí, quando a gente coloca esse valor em perspectiva com o patrimônio líquido dela, ele vira basicamente nada, assim, ela pouquíssima alavancada, então é bem saudável, inclusive, se ela quisesse, ela poderia se alavancar um pouco mais, caso quisesse ter mais crescimento, né? Mas como é um momento aí de crise, deve estar mais controlado nesse sentido, né? Não pode, ainda não se sabe exatamente como é que vai ser o futuro aí do setor, mas a questão de endividamento dela está super positivo aqui. Quando esse indicador está negativo, né, quer dizer que ele tem mais caixa do que os compromissos que ele tem para pagar. Então, aqui é super saudável. E também, e que nem eu falei nas outras vezes, né, o endividamento em si ele não é ruim, né? O endividamento, a alavancagem, às vezes ela é super boa para a empresa conseguir acelerar o crescimento dela. Então, mas mesmo assim ainda está muito baixo, que está bem tranquilo. Questão do ROI também, o ROI não era muito expressivo e ao longo do tempo ela foi melhorando bastante e hoje é um dos melhores ROIs do setor. Ela está batendo aqui 13,82% e agora nesse agregado de 2020 está em 14%. Então tem evoluído também bastante esse indicador, bem interessante. Vocês têm alguma dúvida aqui desse slide ou podemos seguir? Não, desse não. Tranquilo? Eu tenho uma dúvida. Olha aí. Olha aí. Chegou quando? Tu tá perdido aí? Oi? Eu cheguei faz tempo já, cara. Não sabia? É que eu tô apresentando aqui, cara. Falei. Uma dúvida que eu tenho. Uma dúvida não, na real, é um comentário. Tipo, todo mundo comenta que o setor de construção ele é bem cíclico, né? Sim. Então, será que esse range aí de 4, 5 anos ele pegou um ciclo bom ou um ciclo ruim? Será? Não sei muito bem.
Tá. Uma boa pergunta essa tua. Depois até eu tenho um slide que ele vai mostrar que ele pegou um ciclo ruim e um ciclo bom. A gente vai conseguir ver isso bem, bem claro, assim. Se não me engano, foi em 2016 que teve uma crise imobiliária, alguma coisa assim, não foi? Isso, exatamente. Dá pra ver Exatamente. ali pelos números até. E tanto que. Mas e se tu for ver, ainda ela não teve nem prejuízo, né? Pra tu ver como ela tem indicadores bons. Esse ano de 2016 aqui, que ela teve um lucro líquido de 2 milhões, né? 2, 3 milhões aqui. A Baixou, margem. mas ainda saiu bem. Mas ela realmente, ela ficou bem estreito aqui, a questão, tanto o ROI, margem líquida, ficou tudo bem, bem estreito. Mas a gente consegue ver aqui que ela gerou caixa, tá ligado? Porque olha só, ela tá com menos 173 milhões de dívida líquida. Então, por isso que é importante, né? Ela ter todos esses indicadores saudáveis dela. Então, consegue passar por esses momentos aí de forma mais tranquila. Era isso. Show. Aí depois a gente vai ter uns pontos aqui, até no próximo slide eu já vou conectar aqui. E aí tem essa parte aqui que também tá junto com essa questão dos ciclos, aí depois eu vou explicar um pouquinho. Mas beleza, aqui então a gente tem alguns, eu não coloquei muito no detalhe os resultados, mas tem alguns indicadores aqui, uns highlights dos resultados do segundo trimestre. E ela teve um lucro líquido nesse segundo trimestre de 35,5 milhões, tá? E aí, se a gente for botar contra o mesmo trimestre do ano passado, foi um acréscimo de 31%. E contra o trimestre passado, um acréscimo de 15%, tá, do lucro. Então, a gente consegue ver que ela mesmo nessas dificuldades aí da pandemia, ela conseguiu superar os indicadores aí, os indicadores de comparação dela, né, dos trimestres, estão mostrando aí que ela tá indo muito bem, né, nas operações dela, além de ter crescido a margem líquida do trimestre. Na verdade, em relação aqui ao segundo trimestre de 2017, de 2019, né, aumentou 3 pontos percentuais a margem líquida, e essa margem líquida de 17,8 para o setor, ela é bem boa, é uma margem bem interessante. Ela anunciou aqui um VGV de 319 milhões dos empreendimentos, basicamente considerando aqui 158 unidades, e também o VGV do Land Bank, que está avaliado em quase 3 bilhões e meio de reais, são 23 terrenos. Tá? O Land Bank, ele é um conceito, assim, a gestão do Land Bank é super importante hoje para as construtoras, tá? Eu estava dando uma pesquisada e também teve até esses dias uma conversa da Suno com o CFO da Trisul e mais um cara, não lembro qual era o cargo do outro cara, mas daí eles estavam tirando algumas dúvidas e eles falaram sobre a questão do Land Bank, né, que eles aproveitaram nesses trimestres aí, eles adquiriram mais terrenos ainda, e a questão da gestão do Land Bank, o Land Bank é o banco de terrenos, né, deles, então é basicamente, isso daí é bem importante pro ciclo pro ciclo imobiliário, porque como o setor ele é muito cíclico mesmo, ele vai ter momentos de baixa e momentos de euforia ali no mercado imobiliário, e a gestão do Land Bank ela é super importante para a empresa continuar lucrativa nesses momentos de baixa do ciclo, sabe? No momento de ciclo de baixa, na verdade. E daí eles fazendo uma gestão boa desse Land Bank, porque ele é bem estratégico, assim, de quais pontos, quais terrenos eles vão adquirir, que tem potencial de crescimento, então tem que ter uma análise bem complexa aí, e eles vão ganhando na valorização dos terrenos também, e vão adquirindo, normalmente nesses ciclos de baixa, adquirindo vários terrenos, eles conseguem fazer umas negociações bem mais interessantes, né, por realmente estar nesse momento de baixa, para daí, quando tiver a retomada, eles começarem a acelerar com vários empreendimentos, sabe? Então, e aí é uma forma, a gestão do Land Bank, então ela fica bem importante para ser uma forma da empresa continuar sendo lucrativa nos momentos de baixa e manter uma forma saudável para daí também
meio que potencializar o crescimento delas no mercado de alta também, que daí vai ter um lançamento de vários empreendimentos. Aí, aqui um pouco do cenário ali que a gente estava falando das obras. Ela entregou, aqui é um consolidado das obras que a Trisul entregou nesse primeiro semestre de 2020. Então, o VGV aqui acumulado dela é de 229 milhões, desse primeiro, do 1T20, e do 2T20, 177 milhões. Tá? Eles conseguiram entregar alguns resultados. A gente consegue ver aqui que alguns ela tem uma participação que não é 100%, às vezes é 50% do empreendimento, feito em sociedade, em parceria com alguma outra empresa ou algum outro investidor, e alguns outros são 100% dela. Então aí a gente consegue ver um total do semestre de 406 milhões em VGV, e também aqui embaixo a gente vê os lançamentos dela. Ela fez mais 3 lançamentos. A gente consegue ver também o padrão, né? Que padrão econômico, médio, alto. Mas ela é bem focada para o médio e alto padrão, né? E tem alguns lançamentos que ela faz que é premium, inclusive, que eu acho que daí é altíssimo padrão, né? E aqui ela está fazendo, então, todos esses lançamentos é 100% participação Trisul, e se estima, então, um VGV de 319 milhões para ela. Aqui a gente consegue ver a quantidade de obras que ela tem em andamento. São vários empreendimentos que estão acontecendo e com várias entregas diferentes, assim, o término, né? A gente consegue ver algumas previsões. Então a gente consegue ver que ela tá com um fluxo, vai ter um fluxo de caixa futuro aí bem interessante. Então vai ter com certeza bastante dinheiro entrando na empresa. Óbvio que vai depender de ciclo de mercado também, dependendo das vendas e tudo mais, né? Mas já é um bom indicador aqui que ela tem vários projetos, alguns até para 2022, 2023, e com um VGV estimado aqui de 2 bilhões de reais. Então, um valor bem interessante aí que está previsto para ir incorporando na empresa. Eu acho que aqui tem alguns premiums, né? Tem esse aqui de Ibirapuera, é premium, tem vários alto padrão. Tem alguma dúvida aí sobre a questão dos empreendimentos, das obras? A gente pode passar para o setor. Vou julgar aqui. Beleza. Tá. Tem alguém falando alguma coisa aí? Não tô ouvindo, tá bem baixo. Não, tudo certo. Beleza. Aqui a gente tem um gráfico aqui achei bem interessante, que ele mede a expectativa, a confiança, na verdade, né, no setor. E aí aqui a gente vê a questão que o Trojac estava comentando, né, que estava vindo numa baixa. Aqui ele está pegando um range de janeiro, né, de 14 até janeiro de 20. Que ele estava, o setor de construção estava numa baixa aqui, no momento de baixa, e aqui ele é traçado uma linha aqui nos 50, nos 50 pontos, onde os pontos abaixo dessa linha aqui são considerados momentos de falta de confiança, e quando passa de 50 é momentos de confiança no setor. E tem essa linhazinha pontilhada aqui que é a média histórica do setor, tá? Então, que é um pouquinho mais alta, que daí tá aqui 53,8. E aí a gente vê que estava passando então por esse 16, tanto que daí foi aquele impacto que a gente viu no balanço ali da empresa. E a gente vê um momento aqui de crescimento, uma alta bem... Daí começou o ciclo de alta, né? E aí a gente chegando num patamar aqui de 64 pontos de confiança, e que era num bom período de tempo a gente não atingiu um nível de confiança tão alto. O último patamar aí, o último ano, acho que teve nesse mesmo patamar, foi lá para 2011. Então, estava um nível de confiança muito bom para o setor esse ano, e estava vindo de um crescimento bem interessante, quando daí veio o Covid, né?
E aí a gente vê essa queda aqui vertiginosa, batendo um fundo pior que o fundo de 2016, em níveis de confiança, né? E beleza, é aceitável, tranquilo, isso daí isso acontece mesmo, porque aqui se mede muito a questão de confiança e foi uma queda muito abrupta por a gente desconhecer, né, a pandemia e tudo mais, e ter os lockdowns aí, teve várias obras tendo que ser um pouco postergadas, adiadas e tal. Na real, Então, só seguiu o movimento do mercado, né? Não foi nenhum absurdo, tipo assim. exato, se a gente for pegar todos os gráficos de qualquer coisa e botar no ano de 2020, a gente vai ter uma queda, Sim. né, considerável. E aqui nesse ponto aqui do lado a gente consegue ver que está vindo uma recuperação dessa confiança, mas ainda longe do patamar que a gente estava, né, no início do ano, e longe de estar ainda num nível acima de confiável, né, aqui olhando, tomando como base esse gráfico. Tem um ponto que eu anotei aqui, que foi na conversa da Suno também, no resultado da Trisul, que foram oportunidades de melhoria, tá? Que mesmo aí com essa questão, né, da pandemia e tudo mais, teve um ponto de melhoria que eu acredito que a gente vai sentir isso no futuro, que é a questão de habilitarem os cartórios lá de registro de imóveis a realizar a verbação de imóveis de forma digital. Então, isso daí vai ter um ganho de agilidade no processo, né, bem interessante, para essas empresas realizarem as vendas e tudo mais. E, inclusive, já tem, durante a pandemia, aí, tem empresas, eu não lembro exatamente qual o nome da empresa, mas eles chegaram a anunciar que conseguiram fazer X vendas lá totalmente já, um processo totalmente digital, então já está bem. Isso daí vai ser um ganho bem interessante de performance aí para as empresas. E até uma comparação aqui dizia quando era o processo era físico, né? Tinha todo o trâmite ali, acho que levava de 30 a 40 dias, o cara e a pessoa tinha que ir umas 3 às 4 vezes no cartório. Então vai ter um ganho de performance bem legal aqui nesse ponto. Tem mais uma pergunta a fazer, observação, na verdade. Não sei Diga. se tu viu esse novo plano do governo aí que vai substituir o Minha Casa Minha Vida, acho que é Casa Verde e Uhum. Amarelo o nome, que Aham. vai entrar, eles não vão só financiar a casa, eles vão permitir legalizar imóvel que não é, e etc e Uhum. tal. Uhum. Aí eu vi o pessoal comentando que provavelmente quem mais se beneficia disso aí vai ser a MRV, né? Que eu acho que eles trabalham com esse setor mais baixo, assim, né? Mas será que a Sim, Trisul ganha alguma coisa com isso? cara, não é o foco da Trisul. É claro, bem Nossa, claro isso. É, o público-alvo da Trisul é padrão, média e classes média e alta. Então eu acredito que a Trisul não vai ter influência nisso, não vai ser beneficiada. Quem pode ser beneficiada sim é MRV e a Tenda. A Tenda também. foi essas duas que eu vi aí também. É. Uhum. Sim, que daí já é o público-alvo delas, né? E eu achei bem interessante, cara, bem interessante esse plano aí dos caras querendo para legalizar, né, as residências aí que não tão de acordo, né? Até para questão questão básica de sanitária mesmo, né? É, Tem passa por um empresas. marco do saneamento lá também. Aham, sim, não é bem, Eu vi bem, bem alguém legal. comentar isso aí, tem um percentual bem grande até da população que não tem CEP, tá ligado? Tipo, o cara não mora Uhum, numa casa, mas não tem endereço. Tipo, nas favelas, e sim, coisa assim, não tem rua, não tem endereço. Os sim. caras vão começar a legalizar isso aí também, né? Aham. E é foda a gente ver que em 2020 ainda acontece isso, né? Esse tipo de coisa aí realmente isso daí sim que é desigualdade de verdade, né? Não é o que a gente vê às vezes os mimimi na TV, tá O ligado? piso muito baixo, né, cara? É, aí sim a gente vê a diferença, gente que não tem banheiro na casa, gente que não tem luz, não tem acesso ao esgoto, não tem nada. Aí, daí realmente essas ações aí são importantes, né? Com certeza. Mas beleza. Daí aqui então a gente já vai para a parte de avaliar no setor ali, fazer uma comparação. Eu peguei algumas das empresas que seriam, teoricamente, alguns concorrentes aí que estão no mesmo setor. A gente consegue já ver de cara aqui que da Cirela, Iven e Rossi aqui para a direita,
elas estão muito, muito atrás, assim, da Trisul e da EZTEC, que são meio que referências, assim, para o setor, tá? E eu fiz duas comparações, tá? A segunda depois eu mostro e já vou explicar por que eu fiz duas. Mas vamos ficar nessa aqui primeiro. Aí a gente consegue avaliar, então, que a parte de os indicadores de valuation da Trisul ainda ela está bem descontada, ela está com questão de valuation atrativo. O dividendo não é tão o foco da empresa, até por ela ser uma empresa de crescimento, né? Apesar dela ter um bom dividendo aqui, até em comparação com a EZTEC e tal, mas a questão de dividendo aqui, a Cyrela, ela é bem mais interessante. Porém, no meu ponto de vista, ainda o dividendo não. Até como estratégia para investir na Trisul aqui, eu não estava visando dividendos, então não foi tanto peso assim para mim. A questão das margens, a EZTEC, ela é bem interessante, tá? Só tem um ponto, até um ponto que eu acredito que pode até estar acontecendo aqui na EZTEC, e com a Trisul também é a mesma coisa. Só que na proporção inversa. O que acontece? Eu vi uma vez ali num post do Thiago Reis, dele comentando que as margens do setor de construção, às vezes, eles podem enganar, porque a gente tem que avaliar o fluxo de caixa da empresa, porque às vezes a empresa ela consegue ter margens muito boas, porém, para ter essas margens muito boas, ela abre mão de muito fluxo de vendas. Então, o fluxo de caixa reduz. E aí ela não tem tanta eficiência. E é o que a gente vê aqui realmente acontecendo. É óbvio que tem que entrar bem a fundo. Eu não entrei a fundo na EZTEC para ver os indicadores dela, mas ela ganha tudo nas margens aqui, a margem líquida é bem superior, tá? Do que todas as concorrentes. Porém, aqui nos indicadores de rentabilidade aqui de retorno mesmo, ela não está tão produtiva que nem a Trisul, por exemplo. Ela perde, e aí essa margem às vezes não quer dizer muita coisa, sendo que ela não consegue fazer render tanto, sabe? Então, nesse ponto, aí a Trisul ela tem margens boas, porém não são tão boas que nem a EZTEC, mas quando a gente fala em retorno de patrimônio, retorno de investimento, de fato, aí a gente vê que ela se sobressai, né? E também os indicadores de Kager aqui que eu gosto de pesar bastante isso. E a Trisul ganha em tudo nos dois aqui, ela é bem interessante também nisso. O Kager de receita dela dos 5 anos foi bom, foi muito bom, 16%, e de lucro 31% também. Então ela mostra que ela tem bastante crescimento e bastante eficiente aqui na questão de fazer render o dinheiro investido mesmo. Então, mas assim, óbvio que dependendo muito da estratégia de alocação, tranquilamente daria para ter uma EZTEC em carteira também, sabe? Ela é uma empresa muito boa. Na verdade, muitas pessoas dizem que ela é a melhor do setor, né? E eu concordo até em partes, porque ela está há muito tempo aí no mercado, então ela já está testada, ela já está consolidada, já é uma empresa muito redonda também. Mas eu vejo que são estratégias diferentes. Até a EZTEC ela já teve um crescimento bem grande, e a Trisul eu vejo ela como uma potencialização de valorização aí, né? Uma small cap aí que tá. E ela, mesmo sendo small cap, ela consegue botar pau a pau aqui nos indicadores, né, com a EZTEC. Aí agora, por que eu fiz a segunda comparação é colocando a JHSF, tá? Coloquei ela separado aqui. Aí eu tirei a Rossi, que tava aqui só para cumprir tabela, né? Que era muito ruim. Mas daí eu coloquei a JHSF e eu confesso que eu nunca tinha estudado a JHSF, eu nunca tinha visto nem os fundamentos dela. E aí olhando aqui é de brilhar os olhos, né? A gente vê aqui e Vou botar a comparando. MRV aí, cara, pra gente ter uma noção também. Daria pra colocar MRV, dava pra colocar tenda também. Tem várias que dá pra colocar. É que o problema é que o limite é 5, né? Eu tentei pegar umas mais próximas. Mas até pra tu ver, no setor de construção civil dá pra ter várias estratégias. É que nem questão de energia, né? Tem uma que é transmissão, outra que é geração, outra é distribuição. Então dá pra ter várias estratégias. E a JHSF que a gente consegue ver que ela tá valuation, ela tá mais barato ainda do que a Trisul, e tá mais barato que qualquer
qualquer das outras empresas, e ela tem os indicadores de margem dela é até assustador aqui, é muito alto. O EBITDA aqui tem alguns que eles não calculam, mas o EBITDA da Trisul ali, eu peguei nas releases, a gente viu, né? A gente conseguiu ver que estava bem alto, estava em 20 e poucos por cento a margem EBITDA. Mas aqui ela está com uma margem líquida de 73%, ela não tem quase dívida, ela está com um ROI de 17%, ROIC de 14%, CAGR lucro de 49%. E aí quando eu coloquei a JHSF, ela basicamente roubou os primeiros lugares todos da Trisul e ela caiu para terceiro aqui, né? Dá para ver. E daí, tipo, cara, ela tem, olhando para números puramente, é muito interessante de olhar a JHSF, mas daí, né, eu fico de fora dela porque ainda mais sabendo que ela não tá rolando o escândalo, né? Não é nenhum escândalo, não dá para dizer que é isso. Mas tem suspeitas aí de movimentações fora da conformidade aí que a CVM está questionando a JHSF, que foram movimentações aí, umas transferências de milhões feitas pro CEO, não lembro exatamente para quem, para algum acionista aí da JHSF que está sendo questionado e estão se analisando a fundo os balanços ali, tem bastante coisa, ela está sendo bem questionada, então quando chega nesse momento aí de se questionar a governança, é bom ficar de fora, assim, olhando de fora. Se eu tivesse nela, eu ia ficar, óbvio, mais em cima ainda, né, para ver como é que tá essa questão, para tomar alguma decisão e não de forma impensada, mas está sendo bem questionada também. Tem alguns fundos imobiliários, acho que foi o Thiago Reis também que colocou, que estava questionando alguns números de uns fundos imobiliários dela, ou algum terreno dela, eu não lembro exatamente no detalhe, mas que está sendo bem questionada, né? E aí ela tá sofrendo bastante queda aí também, o preço está oscilando bastante, até que não. E as explicações que a empresa lançou via nota explicativa lá, elas estão bem confusas ainda, elas não clarificaram nada, sabe? Então, daí por isso que eu fiz essas duas separadas, mas analisando fundamentos puramente, a JHSF é bem interessante, daria para investir, né? É bem interessante de se pensar em colocar na carteira. O Bernardo aqui para defender a JHSF. É, né? E já é a segunda, né? Ah, Lynx já deu seus rolos aí. Primeiro era o Didi que puxava as tretas, agora é o Bernardo. Aqui no final, então, a gente tem essa prática aí de olhar na CVM para ver o que os controladores estão fazendo com as próprias ações, né? E daí a gente tem aqui como última movimentação em julho. A gente teve uma movimentação em julho de 2020 e o que eles fizeram aqui, o controlador, ele fez na verdade foram várias movimentações, tanto que está em 2 slides aqui, mas resumindo, eles fizeram diversas compras e algumas vendas também, mas no final a gente consegue ver o resultado pelo saldo, né? Ele estava com um saldo de 105 milhões e 438 mil ações, e ele encerrou o mês com 105 milhões 742 mil. Então acho que fechou uns 200 e poucos mil, 300 mil ações que eles compraram. E até isso daí, analisando isso aí, já vai de encontro com aquela perspectiva de que quando o controlador ele compra as ações é sempre um bom sinal de que a empresa está com preço atrativo, né? E a gente viu lá pelos valuations que realmente está. Ela está com PL mais abaixo do que as outras empresas ali do setor. E também vai em linha com a perspectiva da administração da empresa, né? Porque eles anunciaram esse segundo trimestre aí como um resultado bem positivo. Os caras eles estão bem otimistas com o resultado operacional da empresa. E inclusive nessa conversa que eles tiveram ali na call com a Suno, teve
eles comentaram que eles mantiveram todos os guidances do ano, né? Então, tipo, mesmo na pandemia, mesmo com essa falta de confiança e o setor entrando, todo o mercado entrando num ciclo de baixa, né? Mesmo assim, eles mantiveram todos os guidances lá das metas do início, já do início do ano, né? E eles estão cumprindo com tudo, assim, então, e a gente consegue ver eles aumentando a base do Land Bank e criando novos empreendimentos, fazendo novos lançamentos. Então está bem encaminhado, assim, essa parte operacional eles estão bem otimistas. E com o futuro, né, com o futuro da empresa ali, mesmo tendo essas dificuldades, eles estão conseguindo sair bem.